Olá, pessoal, tudo bem? Temos o prazer de receber aqui no nosso curso o professor doutor Fernando José de Almeida, professor titular do curso de pós-graduação em Educação e Currículo da PUC São Paulo. Já foi secretário municipal de Educação em São Paulo e também vice-presidente da Fundação Padre Anchieta e Rádio e TVs Educativas entre 2007 e 2013. Professor Fernando, é um prazer recebê-lo e tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, a alegria que me dá de poder estar com educadores que estão em processo de formação é muito importante para mim, e esse tema também me é extremamente relevante. Por quê? Primeiro, eu tenho duas considerações a fazer com vocês sobre como é que eu vejo a questão do uso da tecnologia para a aprendizagem, para o ensino, também como linguagem, como ambiente de criação de relações sociais e de conhecimento. Eu vou começar pela seguinte afirmação: o que a tecnologia pode fazer pela escola? Essa pergunta é muito ruim, porque ela inverte as coisas. A pergunta que deveria nos motivar, educadores e gestores da coisa pública e pensadores da educação, é: o que a educação pode fazer pelas tecnologias? Se a gente não parte desse princípio, a gente fica perguntando aos tecnólogos, que são pessoas ótimas, cidadãos exemplares, mas não podem dizer para o médico o que vai operar. Ele pode dominar a tecnologia, mas ele não domina a operação da tecnologia do ponto de vista da identidade daquela tecnologia com a área na qual essa tecnologia está se posicionando, está agindo. Então, a educação tem que ser a norteadora do que a tecnologia faz. Em geral, a gente já pega um jogo e transforma o jogo em educativo. Não vai dar certo. Não é? Eu vi outro dia um programa maravilhoso feito por um grupo de alunos de uma escola pública numa cidade do Brasil, e os garotos lúdico, bacana, lúdico, programação, tem tudo a ver com a educação. Só que os garotos fizeram todos os jogos com assassinato, entendeu? Nem vou dizer que cidade é, mas assim, era tudo corta a cabeça, atira, faz trombada do carro. Ora, se o garoto não tem a consciência, nem o próprio educador, de fazer uma demanda do conteúdo, é como se a forma fosse independente do conteúdo. Basta saber fazer programação para o garoto ser feliz e ser cidadão. Não basta. Tem o conteúdo da cidadania, o conteúdo da geografia, o conteúdo da programação, eles são prévios à própria operação da programação, anteriores. Por quê? Porque dentro deles eu tenho ética, eu tenho exemplaridade, eu tenho estética, essas coisas andam juntos. A estética da produção de armas, eu não sei qual é. Eu até posso tentar descobrir, mas não vou ensinar isso para as crianças, porque vai gerar beligerantes a pessoas que programam e reduzem a programação lúdica à agressão. Quanto mais mata, mais ponto ganha. Entendeu? Então, em termos educacionais, isso é uma perversidade. Então, a primeira questão que eu queria colocar é: a tecnologia ela tem que nortear aquilo que a tecnologia produz. Depois eu vou dar um exemplo como que é isso, porque a gente ganha tudo pronto das grandes plataformas. Como é que eu vou nortear o Facebook, que agora é Meta? Não é? Como é que eu vou nortear Google? Não é? Como é que... Depois eu vou contar sobre isso, você me cobra se eu não falar. A segunda questão é gestão. O que é gestão? A primeira tendência nossa é reduzir gestão ao controle. Ou gestão
há uma coisa chamada burocracia. Né? Entregou o papel, cadê o papel? Como você entrou, registrou na porta? Como é que é isso? Não é? Em primeiro lugar, que essa dimensão é importante do controle e da burocracia. Por exemplo, o meu salário eu quero que seja pago no dia. Burocracia. Mas eu quero, porque essa burocracia me interessa. Que respeite o vermelho e eu posso atravessar no verde. É burocracia. Não, atravessa em qualquer, porque o ser humano nada. Quer dizer, eu tenho, para me constituir ser humano, eu tenho também as relações de formalidade que permite o convívio. Agora, a gestão, basicamente, Eric, vem da palavra gestar, gerir, gerúndio, generoso. É de cuidar. A gestação, cuja simplificação chama-se gestão, é o cuidado que se tem com o desenvolvimento de todas as variáveis que compõem uma situação social. Gestão de um aniversário, gestão do meu fim de semana, é gestão, mas é carinhosa. Gestão do encontro, vou encontrar com minhas netas, gestão daquele momento que vou viver com elas. Que levo, o que trago, como chego, quanto aviso, etc. Então, a gestão é uma coisa delicadíssima e importantíssima para a escola. Portanto, os gestores pedagógicos, a pessoa que cuida da merenda, a pessoa que cuida da limpeza e das reformas e da acessibilidade física à escola, isso é gestão. Então, ótimo, tem que ter gestão. Agora, é uma gestão, agora eu vou dar o terceiro passo, é uma gestão com um trato que nós temos um trato, contrato, que é o currículo. Não é? Eu estou gerenciando o currículo da escola, ou seja, todos nós, quando eu digo todos nós, é o diretor da escola, o coordenador pedagógico, os assistentes, os especialistas nas áreas, os professores, a gente está trazendo cuidado para que essas crianças aprendam da melhor maneira possível. Então tem que ter bons conteúdos para eles, eu vou acompanhar, conteúdos poderosos que permitam a esse garoto enfrentar a vida democrática, não é enfrentar atirando no outro. Que ele seja bem valorizado durante a aprendizagem dele, avaliação. Eu vou gestionar a avaliação para que ela seja um ato de delicadeza, de compreensão, de valorização, de acompanhamento, de cuidado, avaliação. E assim por diante, os elementos curriculares, a tecnologia que eu vou usar, para que o garoto não só use para saber usar uma plataforma, mas que ele tenha um distanciamento que possa ter um trabalho de compreensão do mundo todo. Então, os bons gestores, e os professores são gestores também, eles estão cuidando de uma coisa chamada currículo. E essa é a alma da escola, é o currículo da escola, construído pela escola a partir de uma base comum. Muito bem, professor. Pode-se dizer que as tecnologias, nesse caso, se transformam em processos de inovação? Qual a relação entre inovação e tecnologia? Claro, não é? A tecnologia não é neutra. Ela entra com uma proposta. Ela entra com uma proposta de ampliar o seu campo. Mas o anúncio que ela faz de ampliar o campo é inovador. É inovador, ou seja, nós vamos tirar algumas coisas e colocar outras no lugar. Teoricamente, vou tirar o velho e colocar o novo, e teoricamente vou colocar a eficácia da aprendizagem. A promessa é de eficácia e de felicidade. A tecnologia diz, vocês vão encontrar tudo o que vocês quiserem nos meus espaços. Tudo, está lá. Então não precisa mais professor. Está tudo no meu espaço. E mais, eu vou te ajudar a que você tenha muita eficácia na sua aprendizagem e mais, que trabalhe menos.
ou seja, vou facilitar a sua vida. Isso é um princípio que está lá. Eu digo, e esse princípio já começa a complicar a nossa vida de educador. Porque o educador não facilita a vida. O trabalho do educador não é facilitar. Não é? O trabalho do pai, da família, do Estado, não é facilitar a vida, é melhorar as condições de convívio, para permitir felicidade, alegria, bem-estar físico, alimentação, ar puro, etc. Né? Estética, esse é o nosso objetivo. Agora, não é facilitar, isso às vezes dá um trabalho muito grande. E eu vou dar só um exemplo, porque é muito complexo o tema que você traz, e o nosso tempo aqui é relativamente curto. Vou dar um exemplo de como essa promessa de inovação, às vezes, é inovação para pior. Então, nós, educadores e gestores de políticas públicas e pensadores da educação, temos que a todo momento dizer, menos, vamos ajustar, vamos calibrar, porque não é, porque o carro pode correr a 220, eu vou correr a 220 para usar o velocímetro. Né? Eu tenho as limitações de para onde eu quero ir, quem que eu estou carregando o meu carro, eu vou devagarinho, né? Em que lugar eu estou. Então, a história da aceleração, ela é equivocada, primeira coisa. Não precisa aprender muito em muito tempo, precisa aprender coisas significativas no tempo adequado da aprendizagem. Mas eu queria chegar à ideia do professor. A ideia é assim, não precisa mais professor. O professor não precisa mais dar aula. O conteúdo está todo na Google, já tem um monte de plataformas que dão aulas de todas as disciplinas, aulas em Harvard, lindas. Né? Então não precisa mais, o professor é só um orientador dos estudos do garoto. Está errado. É isso que nós temos que combater, eu acho. Está errado. O professor não é só um tutor, não é só um orientador de estudos, ele é um professor, ele traz, ele inaugura os conteúdos do conhecimento humano de muitos anos e diz, olha meninos, quanta coisa maravilhosa tem aqui. Mas tem no Google. Mas o professor falando e mostrando quais as razões daquilo, como é que foram os processos de construção daquilo, é outra vida. O professor está indignado, fica espantado, o professor causa a emoção no garoto, diferente do Google. Até porque a pauta do que o professor vai falar não é uma pauta dele. A pauta do que o professor fala é de uma delegação que ele tem do Estado como representante dos seres profissionais que acolhem as crianças num novo mundo. O Google não vai fazer isso nunca. Acolher minhas filhas, meus netos, os netos de todos, as famílias de todos, num mundo que é dele. O mundo passa pelo território da escola, o mundo começa na casa, passa pelo território da escola, vai para a nação que nós estamos construindo, que queremos construir, através do currículo. Então, a figura do professor é fundamental de ser recuperado e não reduzido a tutor. Ele não é tutor, tutor era dos escravos cultos gregos que iam dar aula para os patrícios romanos, gente rica. Não queremos voltar o professor a ser tutor de criança. Nós somos muito mais, somos tutores também, mas somos muito mais que isso, participamos de um processo institucional e social de criar uma nova sociedade. Muito bem, professor. Você falou de um exemplo que queria dar aqui para nós, sobre como a tecnologia, ela mesma tem que estar orientada pelo conteúdo da educação, e não ao contrário. Tá. Então, eu vou contar uma experiência de ontem. E é um conceito de educação mais amplo, mas que os espectadores, ou os alunos que estão fazendo o curso, podem fazer um exercício de ver como é que isso acontece na realidade de vocês. Eu vou contar de fora. Ontem estive num projeto no SESC, aqui de São Paulo, que procura olhar o que as comunidades mais carentes de São Paulo, como que elas usam a tecnologia para o serviço delas. Então, o grupo que eu
do qual eu participei ontem, chama-se Meninas Narim. Narim era o sobrenome da mãe do Luiz Gama, aquele grande lutador pela causa antirracista. Pois bem, essas meninas são todas mulheres negras da periferia de São Paulo, basicamente Zona Leste. E essas moças dizem assim, nós temos enormes capacidades de produção, de venda, de criatividade, de necessidade de dinheiro, mostrar a nossa cultura para outros grupos, valorizar-nos enquanto negras, enquanto mulheres. Então, como é que a tecnologia pode nos ajudar a ser usada para essas finalidades? Não simplesmente para vender mais, mas uma tecnologia que forma, que divulga conceitos, que articula pessoas. Portanto, o que vai dar a característica do uso da tecnologia para essas moças não é a tecnologia. Vamos usar a tecnologia para vender mais. É para espalhar os nossos valores. E elas diziam ontem uma coisa notável no fim da reunião, assim, nós temos um computador e somos 200 pessoas. Mas a gente pensa em termos de algoritmos, elas usaram essas palavras, de algoritmos e de procedimentos que permitem que a gente se reconheça como cidadã e como participante da sociedade viva, não é? Estando com outras pessoas e divulgando os nossos valores. Então, eu acho que é isso, esse processo de desenfocar um pouco a tecnologia e ela só entrar quando tiver um conteúdo que esse sim seja humano e que aperfeiçoe a humanidade presente nas tecnologias, mas não nasça dela. Tem que nascer de valores que transcendem, são educativos e éticos, transcendem o simples uso da tecnologia. Nessa perspectiva, retoma-se então a importância do projeto político-pedagógico desenvolvido coletivamente, refletido dentro da escola. O caráter fundamental do que você faz, que você fala, o caráter político do projeto pedagógico nasce primeiro da participação dos professores. Os professores têm que elaborar, junto com os alunos, isso é outra coisa, mas é deles a responsabilidade do planejamento do seu conjunto de cursos e seu conjunto de atividades que vão compondo o currículo escolar, né? Então, a ideia de uma participação democrática, que os alunos interfiram também no processo de construção do conhecimento, do fornecimento de conteúdos, de mobilizações, juntamente com os professores. Os professores e os gestores, os grandes articuladores disso daí, são pessoas que estimulam que da comunidade apareçam coisas, que dos conteúdos vividos apareçam as bases do conhecimento. Por exemplo, nós saímos de uma pandemia e ficamos loucamente preocupados em saber o que o aluno não aprendeu. Os grandes levantamentos que eu estou vendo em secretarias de educação é para ver o que o aluno aprendeu, para recuperar. Eu queria que os secretários de educação pudessem se unir com educadores, com agências, para fazer um grande levantamento do que os alunos aprenderam durante a pandemia. Aprenderam muito, muito mais do que a gente, políticos ou pensadores, etc., do que todos nós, eles aprenderam. Agora, essa aprendizagem deles você esquece e começa a olhar o que ele não sabe, para construir o currículo em cima do não saber. Nós podemos juntar, mas não é a aprendizado do Joãozinho, do Pedro, do Antônio Carlos, não sei o que lá. É de todo mundo junto e fazer um grande levantamento, que a Fundação Carlos Chagas podia ajudar, sei lá quem, as grandes instituições, as universidades, mas para criar o repertório que foi produzido e reconstruir o currículo nacional a partir disso, com participação e com muita tecnologia. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Professor, chegamos ao final, queria agradecer mais uma vez e deixar aí o senhor com a última palavra para os alunos. Agradeço não só a atenção que vocês tiveram com essas aulas, com as leituras que vocês vêm fazendo para articular esse conhecimento todo,
de vocês, que é vivo, o conhecimento do grupo, o conhecimento de cada um, com aquelas agências como a Universo TV e os cursos que vocês fazem, que geram um conhecimento novo, transformador e cheio de esperança para o Brasil. Um abraço, encontro vocês na próxima semana.